Nome do Senhor e conduzidos em adoração, dedicarmos a nossa vida a Ele e derramarmos o nosso coração na sua presença. Os céus manifestam tua glória, Senhor. Os céus manifestam tua glória, Senhor. E todo proclama teu louvor, e ao Deus que tudo criou, nós exaltamos, Criador, Deus de amor, tuas obras manifestam tuas maravilhas, Senhor. Os céus manifestam tua glória, Senhor. Os céus manifestam tua glória, Senhor. E todo o universo proclama
tuas maravilhas e ao Deus que tudo criou, nós exaltamos, Criador, Deus de amor. As ondas manifestam tuas maravilhas, Bendito Amém. seja o nome do Senhor, louvado, engrandecido seja o nosso Deus. Vamos ficar de pé, queridos. Nós queremos orar ao Senhor e celebrá-lo, agradecê-lo, exaltá-lo na beleza da sua santidade, louvando com todo o nosso coração, mas também com gratidão, porque grandes coisas Ele tem feito por nós. Gostaria que estivéssemos todos reunidos em reverência neste momento, para, encerrando esse workshop, esse dia abençoador, encerrássemos da melhor forma possível, para o que fomos aqui capacitados, adorarmos o nome do nosso Deus. Reverendo Mário Jorge Marinho de Oliveira vai vir até aqui à frente, no púlpito, vai orar ao Senhor, ele que é o presidente do nosso presbitério da região metropolitana de Belém, também um dos importantes incentivadores dessa programação tão abençoadora. Vamos orar juntamente com o pastor. Em seguida, o grupo VPC nos conduzirá em louvores, em adoração ao nosso Deus. Oremos, queridos, curve sua cabeça. Pai, nós somos gratos ao Senhor por esta tarde, por este dia. Obrigado por momentos, ó Deus, tão preciosos que nós podemos passar, ó Deus, na Tua presença. Nesse momento, ó Deus, agora nós queremos cultuar ao Senhor, e para isso nós precisamos do auxílio do Senhor, nos direcionando em todo esse tempo, ó Deus. Toma, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, que nós possamos nos voltar agora, Senhor, com todo o nosso ser, para adorar o Senhor, Deus, de maneira que te seja agradável, Pai. Por isso, nós te pedimos, nos dirige em tudo, afasta, Senhor, do nosso pensamento, do nosso coração, qualquer coisa, Deus, que queira interferir, Senhor, na adoração e no louvor nesse momento. E que tudo o que nós façamos aqui, Senhor, seja para a honra e glória do Senhor. Que os nossos olhos estejam postos em Ti, ó Deus. Nós oramos assim, Pai, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar com o VPC, vamos louvar e adorar o Senhor de todo o nosso coração. Amém. Somos convidados para adorar ao único e verdadeiro Deus. Essa é uma canção do Jorge Heder com o Nelson Bomilca. E ela é um convite ao louvor e adoração. E isso faz sentido se você faz parte disso juntamente conosco. Então eu quero convidá-lo a não ser um mero ouvinte, mas que possamos somar muito mais do que as nossas vozes, mas os nossos corações em reverência e adoração a Cristo Jesus. Vamos lá? Somos convidados para adorar ao único e verdadeiro Deus. Como Pai gracioso veio nos amar, preocupado com os que são seus. Viu nossa miséria, nossa condição, sem uma esperança, sem uma razão. Com a sua graça, com o seu perdão, deu-nos vida nova em Jesus. Ele é o Filho amado, o prazer do nosso Pai. Tem em suas mãos o poder de nos guiar. Juntos levantemos sempre em nossas mãos e a uma voz louvemos a Jesus, o Senhor, Senhor da glória, Senhor da história.
Jesus. Ele é o Filho amado, o prazer do nosso Pai. Tem em suas mãos o poder de nos guiar. Juntos levantemos sempre em nossas mãos, e a uma voz ouvemos a Jesus, o Senhor da glória, Senhor da história, Rei de vitória. Uera, papapá, uera, uera, papapá, para. Uera, papapá, uera, uera, papapá, para. Ele é o Filho amado, o prazer do nosso Pai. Tem em suas mãos o poder de nos guiar. Juntos levantemos sempre em nossas mãos, e a uma voz ouvimos a Jesus, o Senhor, Senhor da glória, Senhor da história, Rei de vitória, Senhor da glória, Senhor da história, Rei de vitória. Glória a Deus, esse é o nosso Deus, o nosso convidado mais que especial essa noite. Ele está aqui entre nós, e é a razão do nosso louvor e da nossa adoração. Vamos continuar adorando a esse Deus com essa canção que tem o título de Tu És Bem-vindo. Vamos lá. Homens comigo, mulheres com a Nathalie, hein? Aqui, ó. Tu és bem-vindo ao nosso meio, Deus bendito, eterno Pai. Bem-vindo ao nosso meio, Deus bendito, eterno Pai. Tua presença nos alegra, tua bondade nos atrai. Tua presença nos alegra, tua bondade nos atrai. Teus filhos somos e teu povo, aqui reunidos, vem, Senhor, dá-nos beber teu vinho novo, recebe em troca o nosso amor. Tu és bem-vindo ao nosso meio, Cristo, Filho de Davi. Tu és bem-vindo ao nosso meio, Cristo, filho de Davi. Servir-te sempre é nosso anseio, dedicamo-nos a ti. Servir-te sempre é nosso anseio, dedicamos-nos a ti. Teus servos somos cordeiros, teus mandamentos, nossa luz. Tu és perfeito, és o primeiro, amado Deus, Senhor Jesus. Tu és bem-vindo ao nosso meio, Santo Espírito de amor. Tu és bem-vindo ao nosso meio, Santo Espírito de amor. Que lanças fora todo medo, vero Deus Consolador. Que lanças fora todo medo, vero Deus Consolador. Selados fomos com teu selo, garantes nossa redenção. Vem nos encher de santo zelo, aquece a nossa comunhão. Consolador, Senhor Jesus, eterno Pai.
sentar um pouquinho, meu querido, mas continue adorando a esse Deus maravilhoso. Quem conhece Vencedores por Cristo aí há pelo menos uns 30 anos, certamente vai se recordar dessa canção que tem o título de Deus é Real. Uma canção bastante antiga aí do Ministério Vencedores por Cristo, uma canção de Ralph Carmichael, né? Vamos recordar e viver juntos. Contar o que de alguém ouvi, poderia um detalhe esquecer. Pois quando se conta algo que não se viu, muita gente talvez não vai crer. Mas o que senti com o toque da fé e até com os olhos da alma eu vi, eu tento e escute, verás afinal que o Deus que eu achei é real. Deus criou um mundo tão lindo, criou, muito amor a você e a mim. Por isso seu filho ao mundo mandou nos trazer salvação que é sem fim. Mas o que senti com o toque da fé e até com os olhos da alma eu vi, deixa claro e vive em meu coração. Encontrei seu perdão e a paz sem igual. Digo então que o meu Deus é real. Sim, Deus é real. Deus é Amém. Deus é real em nossas vidas. Amém? Glória a Deus por isso. Essa próxima canção é uma canção do Arthur Mendes, tem o título de Sinceramente, né? Que possamos nos apegar à letra dessa canção, né? O mundo nos dá N opções de caminhos, né? Mas só um caminho leva a Cristo Jesus, né? E é o caminho da renúncia, né? Renunciarmos à nossa carne em prol desse evangelho transformador, né? Que nós nunca venhamos a abrir mão, né, de proclamarmos o evangelho de Cristo Jesus por meio da nossa vida, por meio do nosso testemunho, e se preciso for, que possamos usar as palavras, né, para isso. Sinceramente, vamos juntos adorar. Sinceramente eu preciso encontrar outro caminho, outra vida levar. Sinto que existe um motivo melhor para viver.
que lutar sem iludir, só amar. Ouço falar por aí sobre Deus e que nas trevas a luz Ele traz e satisfaz suas vidas também. Buscam o bem, gozam a paz, têm um motivo pra crer. Vão correndo pra Deus, vão correndo pra Deus, esperando o caminho melhor, esperando um caminho melhor. Se realmente é verdade o que eu vi, são tantas coisas eu posso sentir que vão encher um vazio de mim. Nova canção quero cantar, quero esse amor abraçar. Correndo pra Deus, vou correndo pra Deus, certamente um caminho melhor, certamente um caminho melhor, Certamente o caminho. certamente um caminho melhor. Vamos abrir a palavra de Deus, queridos, no Salmo de número 147. Vamos ler alternadamente esse texto. À medida em que você encontrar, fique de pé em reverência à palavra de Deus. Salmo 147. Os versos de número 1 até o verso número 20. O pastor lerá os versos ímpares, os irmãos lerão os versos pares a uma uníssona voz. Louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. Sara-os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas. Grande é o Senhor nosso e muito poderoso, o seu entendimento não se pode medir. Cantai ao Senhor com ações de graças, entoai louvores ao som da harpa, ao nosso Deus. E dá o alimento aos animais e aos filhos dos corvos quando clamam. Agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Pois ele reforçou as trancas das tuas portas e abençoou os teus filhos dentro de ti. Ele envia as suas ordens à terra e sua palavra corre velozmente. Ele arroja o seu gelo em migalhas. Quem resiste ao seu frio?
mostra a sua palavra a Jacó, as suas leis e os seus preceitos a Israel. Todos, não fez assim a nenhuma outra nação. Todas ignoram os seus preceitos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode se assentar. Nós queremos chamar aqui acima nosso querido irmão Alexandre Abreu, que vai nos conduzir na mensagem, nesse nosso culto de encerramento, culto de gratidão, e nos conduzir também a meditarmos sobre esse Deus que rege toda a criação com a sua soberana vontade. Vamos estar atentos e reverentemente para, com os nossos olhos, ouvidos e corações, compreendermos a mensagem do Senhor para as nossas vidas. Som. Ei, agora sim, o som fica melhor, né, gente? Eu vou querer aproveitar esse momento que a gente já está quase íntimos, né? Passamos praticamente uma tarde inteira juntos aqui, almoçamos juntos, compartilhamos ali de momentos ali pertinentes ao Ministério de Louvor e Adoração. Então eu vou pregar aqui de baixo, tudo bem? Na verdade não vou pregar, eu quero compartilhar uma pequena reflexão de algo que vem me incomodando ultimamente, né? Que é sobre o Evangelho de Cristo Jesus e a pós-modernidade, né? Eu acho que em tempos de internet a gente às vezes é abordado com tantos temas, com tantas divisões, com tantas dúvidas, né? E a internet deu voz a todos nós, né? Essa é a realidade. Hoje em dia, com o meio da internet, cada um expõe ali o que quer e com isso, às vezes traz muitas dúvidas e divisões, inclusive dentro do reino de Deus, né? Então eu quero falar uma breve reflexão sobre algo que eu vim pensando essa semana antes de vir para cá. E o texto base que eu uso é o Romanos 12:2, que diz assim: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Vivemos em uma época marcada por profundas transformações culturais e filosóficas. A pós-modernidade molda a forma como as pessoas enxergam a verdade, a moralidade, a identidade e até mesmo Deus. Diferentemente das gerações passadas, que eu me incluo nela também, a cultura atual ela rejeita verdades absolutas, exaltam a experiência individual acima da revelação divina e coloca os sentimentos como autoridade máxima para definir o que é certo ou errado. Neste contexto, a igreja enfrenta um grande desafio: permanecer fiel ao Evangelho de Cristo em uma geração que deseja adaptar a verdade aos seus próprios desejos. Mas o Evangelho não é uma construção humana. Ele não foi criado pela cultura e não pode ser moldado pelas tendências de cada época. O Evangelho é a revelação de Deus para salvar pecadores por meio da obra redentora de Cristo Jesus. Amém? O mundo muda, as culturas mudam, as filosofias mudam, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Como declarou o profeta Isaías: seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eterna. Isaías 48. Diante disso, nós somos chamados a compreender os desafios da pós-modernidade e responder a eles com a verdade imutável do Evangelho. E o primeiro ponto que eu chamo a atenção de vocês é sobre o relativismo moral e a verdade absoluta de Cristo. Uma das principais marcas da pós-modernidade é o relativismo. A ideia predominante é que não existe uma verdade universal. Cada pessoa possui a sua própria verdade. O que é certo para um pode ser errado para o outro. O sentimento pessoal torna-se a medida
da realidade. Por isso, ouvimos frequentemente expressões como: essa é a sua verdade, eu tenho a minha verdade, ou o importante é ser feliz. Não sei se você já se deparou com isso, se você já foi confrontado em algum momento sobre isso. Imagina eu trabalhando dentro de uma universidade, por exemplo. No entanto, a Bíblia apresenta uma realidade completamente diferente. Jesus não disse: eu mostro um caminho. Ele declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. João 14:6. A verdade não é uma opinião. A verdade não é construída socialmente. A verdade não muda de acordo com a cultura. A verdade tem nome. E esse nome é Jesus Cristo. O Evangelho confronta a ideia da pós-modernidade de que todos os caminhos conduzem a Deus. Pedro afirmou: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo dos céus não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4:12. O cristão não é chamado a criar a sua própria verdade. Ele é chamado a submeter-se à verdade revelada por Deus. Amém? E o segundo ponto, o individualismo e o chamado para a comunidade. A pós-modernidade, ela também exalta o indivíduo acima de tudo. A autonomia pessoal tornou-se um valor supremo. As pessoas acreditam que não precisam prestar contas a ninguém, nem à família, nem à sociedade, nem à igreja, nem mesmo a Deus. A lógica é: eu sou o dono da minha verdade. Porém, o Evangelho nos ensina que fomos criados para viver em relacionamento. Primeiramente com Deus, depois com o próximo. Jesus resumiu toda a lei em 2 mandamentos: amarás o Senhor teu Deus e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus 22, 37, 39. A fé cristã nunca foi individualista. A igreja é chamada de corpo de Cristo. Cada membro depende um dos outros. O cristianismo não é uma caminhada solitária. Eu costumo dizer que no limite há liberdade, né? Se não há limite, vira libertinagem. Imagina o que seria de nós se não fossem as regras, né? Se não fossem os limites, se não fossem as regras de trânsito, né? Às vezes, não sei se você já teve essa oportunidade. Imagina a gente morando em São Paulo, uma grande metrópole. Não sei quantos já tiveram a oportunidade de pegar um farol quebrado. Vocês já tiveram essa oportunidade? Você está no trânsito, de repente você pega um farol quebrado. Você já percebeu como o individualismo impera? Ninguém quer ceder a vez, né? E é impressionante como esse sistema que impõe um limite, que impõe uma regra, ele traz todo o sentido ali, porque o ser humano é tão individualista, que ele não cede a vez. Então vira um caos, né? Então no limite há liberdade. Então os limites eles são extremamente necessários para o equilíbrio, né, da sociedade. Quando o individualismo domina a fé, as pessoas passam a buscar uma religião que as agrade, não uma fé que as transforme. E acabam caindo naquele caso: eu nasci assim, eu sou assim, as pessoas têm que me aceitar assim, ponto final. Mas Deus ele fala assim: se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, né? A gente tem que renunciar à carne. É por isso que eu sempre bato nessa tecla, né? A gente vive uma época assim com tantos desvios de caráter, pessoas que se dizem muitas vezes cristãs por puro status, né? Parece que às vezes você dizer ser cristão traz status para você, mas às vezes você vê na prática que a pessoa não tem prática cristã alguma, né?
E o ponto do evangelho é justamente a gente negar o que a nossa carne tende a ser por natureza, né? E aí que está o nosso desafio. A gente foi chamado para negarmos a nós mesmos. Passamos a escolher igreja, sermão e doutrinas como consumidores. Como consumidores escolhem produtos. Mas o evangelho nos chama à comunhão, ao serviço e à submissão mútua. Um terceiro ponto que eu trago à nossa atenção é o desespero da incerteza e a esperança em Cristo. Embora a pós-modernidade prometa liberdade, ela produz insegurança. Se não existe verdade absoluta, então nada é realmente certo. Se tudo é relativo, então o propósito da vida também se torna relativo. O resultado é uma geração marcada por ansiedade, vazios existenciais, medo, falta de propósito. E com isso vem as famosas doenças psicossomáticas, né? Fruto dessa ansiedade do ser para ter, a gente vive essa vida louca, né? E isso é muito comum na geração atual. Eu não sei quantos aqui se identificam com isso, mas isso era uma coisa que eu fazia vista grossa, essas doenças psicossomáticas. Até que num determinado momento da minha caminhada, eu me vi envolvido nisso. E passei a ter crises também de ansiedade, medo, falta de ar, taquicardia. Eu passei num momento de estresse muito grande na minha vida, de ruptura com trabalho, enfim, algumas mudanças, né? Eu trabalho com muita tela, muito excesso de tela. Eu trabalho com edição de vídeo, tratamentos de imagem. Então a gente acaba se expondo demais e isso nos traz algumas consequências. E eu me peguei buscando ajuda, né? Até psiquiatra, e tomando medicações para tentar achar um equilíbrio, né? Às vezes eu olhava na sacada do meu prédio, assim, eu acordava no meio da noite, estava dormindo com um peso no peito e falta de ar, buscava ar, assim, você olhava para a sacada, você se via às vezes lá embaixo, né, todo arrebentado. Às vezes você tinha a sensação de afogamento com um simples beber água, né? Já teve essa sensação? Se afogar bebendo um copo d'água? Uma vez eu fazia aula de natação, eu estava nadando, já nado há muitos anos já, e de repente parecia que eu estava em alto mar, assim, e todo o fundamento que eu tinha de movimento, de técnica de natação, parecia que eu tinha esquecido, e eu estava quase que me afogando com água na altura do pescoço. E eu falei, o que está acontecendo comigo, né? A minha cabeça estava completamente bagunçada, tamanha pressão, os estresses, a ansiedade. Então, por experiência, né, eu compartilho isso com vocês. O homem ele foi criado para viver conectado ao seu Criador. Quando tenta viver sem Deus, inevitavelmente experimenta um vazio espiritual. Agostinho escreveu: fizeste-nos para ti e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti. O Evangelho oferece aquilo que o mundo não consegue oferecer: esperança. Pedro escreveu: segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma vida de esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. 1 Pedro 1:3. Eu costumo dizer que todo ser humano tem um vazio do tamanho de Cristo Jesus, né? Sérgio Pimenta, ele foi muito feliz quando ele escreveu a canção Você Pode Ter. E na semana passada nós tivemos uma experiência muito marcante. Nós estivemos num congresso no PV, no Palavra da Vida, lá em Atibaia. E nós tivemos ali centenas de jovens que se dispuseram a ouvir o ID e pregar o Evangelho, e entraram no seminário ali e teve naquela semana, na semana passada, né, uma conferência, um congresso, né? E nós estávamos cantando as canções e de repente nós nos deparamos cantando essa música Você Pode Ter. E a resposta do público foi algo assim tão explosivo que eu achei até que eles tinham projetado alguma coisa na tela
algum alvo missionário, alguma coisa. Eu achei que eles tinham projetado, porque a galera entrou numa euforia, assim, e cantando a música com uma adoração. Eu olhei assim, eu não entendi nada. Daqui a pouco a galera veio para frente e se apropriou dessa música com um pertencimento, assim. E aí eu fui entender que essa música ela faz parte de um processo de evangelismo que eles fazem e tem um peso significativo muito grande na vida deles, na formação deles como futuros missionários e pastores, enfim. E foi um negócio bastante impactante, assim, a reação de imediato daquele público tão jovem. E eu parei e pensei, a juventude não está perdida. A gente ouve muito, assim, nos dias de hoje, né? A juventude está perdida, né? E eu pude ver ali pessoas comprometidas com o Evangelho de Cristo Jesus e extremamente tocadas pela profundidade da letra dessa canção, que diz: você pode ter a casa repleta de amigos, paredes e pisos cobertos de bens, um carro do último tipo e andar conforme dá na sua cabeça. Mas se não tivermos Cristo Jesus em nosso coração, nós podemos nos considerar o mais pobre dos seres humanos, né? Porque o que adianta a gente ganhar o mundo e perdermos a nossa alma, né? E numa geração tão instagramável, onde eu já vi pessoas dando cabo da vida pelo simples fato de comparar com a vida do vizinho, a horta do vizinho é sempre mais verde que a sua, e entram numa depressão, e quando você vê, você chega ao seu conhecimento, pessoas que deram cabo à sua própria vida, inclusive pastores, né, do nosso meio presbiteriano, acredite se quiser. E então essa é uma realidade que enfrentamos nessa nova geração, né, que a pós-modernidade nos traz. O Evangelho oferece aquilo que o mundo não oferece, esperança. Pedro escreveu: segundo a sua multa misericórdia, nos regenerou para uma vida de esperança mediante a ressurreição de Cristo Jesus dentre os homens. Cristo não apenas responde à pergunta da existência, ele é a própria resposta. Nele encontramos propósito, direção e esperança eterna. Um quarto ponto que eu trago também para a nossa reflexão é a fragmentação da identidade e a nova criação em Cristo. Nunca houve uma geração tão preocupada com a identidade quanto a atual. As pessoas tentam descobrir quem são através de sentimentos, aprovação social, rede social, aparência, realizações pessoais, mas tudo isso muda constantemente. Por isso, tantas pessoas vivem em crise de identidade, crises existenciais. O Evangelho oferece uma identidade firme. E Paulo afirma isso por meio do versículo: e assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. 2 Coríntios 5,17. Quando eu comecei a trabalhar na universidade, eu comecei a fazer uso do transporte público, né? É impressionante como você vê pessoas que fazem questão de serem diferentes. E uma das coisas que eu vejo assim com muita frequência são pessoas que tentam passar por um processo de transformação. Não sei se vocês já viram pessoas que, além de marcarem o corpo, fazem perfurações, dividem, acaba lacerando a língua, inserção de próteses, ao ponto de ficar com uma imagem assim irreconhecível, nem parece um ser humano. E o que eu chego, a conclusão que eu chego quando eu me deparo com pessoas dessa forma, eu começo a cruzar com esse tipo de gente no metrô, nos ônibus, no transporte público, na universidade, eu falo: caramba, o que está acontecendo? E às vezes parece que ser normal é que é o esquisito, parece que a normalidade está justamente em você querer ser diferente. Mas isso é quase que uma afronta, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Cristo Jesus. Quando as pessoas se submetem a esse tipo de coisa, parece que justamente eles querem se descaracterizar da imagem de Jesus, né? Então, você vê tamanha confusão que acaba se passando na cabeça dessas pessoas. A nossa identidade, ela não está no que sentimos. Ela não está no que possuímos. Ela não está no que os outros dizem. Nossa identidade está em Cristo. Somos filhos de Deus pela fé.
somos redimidos pelo sangue de Jesus. Somos cidadãos do reino dos céus. Quando sabemos que somos em Cristo, deixamos de buscar validação no mundo. Essa paz que transcende todo o entendimento que a gente só encontra em Cristo Jesus. E o quinto ponto que eu quero abordar com vocês é o evangelho superficial e a tentação de moldar Deus à nossa imagem. Talvez um dos maiores perigos da pós-modernidade não seja apenas negar a verdade, mas modificar a verdade. O coração humano sempre desejou um Deus que concordasse com os seus desejos. Desde o Éden, o homem procura autonomia para decidir por si mesmo o que é certo ou errado. Na cultura atual, isso acontece quando as pessoas tentam adaptar o evangelho aos seus próprios interesses. Ao invés de perguntarem como posso agradar Deus, perguntam como posso interpretar Deus para que Ele aprove minhas escolhas. Muitos não abandonam completamente a fé, apenas removem dela tudo aquilo que confronta seu estilo de vida. Paulo mais uma vez alerta: porque virá tempo em que não suportarão essa doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo a sua própria cobiça. 2 Timóteo 4:3, né? O evangelho, ele é imutável. Quem muda somos nós, né? Então, a gente tem que estar atento justamente a tudo isso que vem vindo dia após dia como um rolo compressor, dividindo opiniões, né? Vivemos exatamente esse tempo. Queremos um Cristo que salva, mas não um Cristo que governa. Querem bênçãos, mas rejeitam arrependimento. Querem propriedades, mas rejeitam santidade. Querem graça, mas sem transformação. A cultura atual transformou o evangelho em algo superficial, uma mensagem centrada no homem, uma mensagem de autoajuda. O evangelho raso, o evangelho líquido, né? Essa semana eu fui confrontado com algumas entrevistas de um pastor com uma nova realidade dos tempos. Não sei quantos tiveram acesso, mas aí você ouve o outro lado da moeda e você vê que realmente como a coisa se divide. E a coisa ela é oferecida de uma forma tão convincente que se você não tem o seu evangelho alicerçado na palavra, você começa a abrir a sua mente de uma forma a ponto de você abrir mão de valores que eram imutáveis, né? A nossa denominação, a nossa religião. Uma mensagem de confronto emocional, mas o verdadeiro evangelho, ele é muito mais profundo. O evangelho começa com a realidade do pecado. A Bíblia declara: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3:23. O problema central da humanidade não é a baixa autoestima, não é a falta de realização, não é a ausência de sucesso, é o pecado. E somente Cristo pode resolver esse problema. A cruz revela duas verdades simultâneas. Primeiro, o amor infinito de Deus. Segundo, a gravidade infinita do pecado. Se o pecado fosse algo pequeno, a cruz ela seria desnecessária. Forte isso, né? Se o pecado fosse algo pequeno, a cruz ela seria desnecessária. Quando minimizamos o pecado, inevitavelmente minimizamos a cruz. Jeremias denunciou os falsos líderes que diziam: paz, paz, quando não há paz. Jeremias 6,14. Hoje, muitos pregam uma paz sem arrependimento,
uma salvação sem conversão, um reino sem rei. Mas Jesus iniciou seu ministério com uma mensagem clara: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Mateus 4:17. A mulher adúltera, ela recebeu perdão, mas também ouviu: vá e não peques mais. João 8:11. A graça não apenas perdoa, a graça ela transforma. O evangelho não foi dado para validar o pecado para validar o pecador em seus pecados. Foi dado para libertá-los deles. Jesus declarou: se alguém quer vir a mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Essa é uma afirmação que acontece mais uma vez na Bíblia, dessa vez em Mateus 16:24. O evangelho, ele não é uma autoafirmação, ele é a rendição. Não é a exaltação do eu, é a exaltação de Cristo. E caminhando aqui para fechar, eu quero deixar apenas um versículo, porque eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1:16. Que nós, como sacerdócio real, nação santa, exclusiva de Cristo Jesus, possamos levar adiante esse evangelho de Cristo Jesus transformador. O evangelho que não traz transformação não é o evangelho. E que possamos nos revestir dessa autoridade para nos depararmos com essa pós-modernidade que vem trazendo inúmeras dúvidas para essa nova geração. Mas que possamos permanecer firmes no evangelho transformador de Cristo Jesus. Amém? Amém. Vamos continuar adorando a esse Deus maravilhoso. Rei das Nações, Jorge Heder. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das Nações, quem não temerá, quem não glorificará o teu nome? Ó Rei das Nações, quem não te louvará, pois só o teu nome é santo. Ó Rei das Nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome?
todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifesto. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifesto. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará o teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só o teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome, quem não te louvará, pois só o teu nome é santo. Somente em nome de Jesus. Essa próxima canção que a gente vai fazer, ela tem o título de Pescador. É uma canção também que nos remete lá ao Nordeste, né? E é muito bom poder explorar esses ritmos brasileiros, né? E Vencedores têm isso como característica no seu repertório. Então vamos recordar e viver essa linda canção do Sérgio Pimenta. Vamos lá. Pescador já se lança no mar pra pegar uns pescados, pra ganhar uns trocados, para se sustentar. Sol a sol com suor, céu, mar e mar. Quando enfrenta perigo, logo lembra do amigo que não pôde voltar. Meia volta se faz, não dá pra retornar. Some o sol, some a cor, surge um medo e um temor, e esquece da dor, e esquece do pão, e esquece o metal. Sabe que de sua vida, se Deus não der guarida, o que vem é fatal. Pois se a vida é naufrágio, todo esforço é fracasso, só Deus tem solução. Já se lança no mar pra pegar os pescados, pra ganhar uns trocados, para se sustentar. Sol a sol com suor, céu e céu, mar e mar. Quando enfrenta perigo, logo lembra
Deus não der guarida, o que vem é fatal. Pois se a vida é naufrágio, todo esforço é fracasso, só Deus tem solução. Oh, glória! Aleluia. Essa próxima canção é do Ralph Carmichael também. Nas estrelas eu vejo a sua mão e no vento eu ouço a sua voz. Essa aí é um clássico, hein? Vamos recordar e viver juntos? Vamos lá, nas estrelas? Nas estrelas vejo a sua mão e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, o que Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, o que Ele é pra mim. Até que um dia o seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá do céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia eu sinto seu cuidado, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim. Tchururundudu. Tchururundudu. Nas estrelas vejo a sua mão e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, o que Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, o que Ele é pra mim. Até que um dia o seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá do céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidado, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim, tudo Ele é para mim, tudo
Amém? Tudo é Jesus para nós. Glória a Deus por isso. Queria rapidamente apresentar aqui a 93ª formação do Ministério Vencedores por Cristo. Esse ministério que já abrigou mais de 600 pessoas, né? E hoje nós temos essa responsabilidade de dar continuidade a essa linda história que já vem sendo escrita já há 58 anos, né? Que bênção. Começando aqui pelo contrabaixo, Fábio Cordeiro. Na bateria, Nicolas Meira. No teclado, Sérgio Marques. Nos vocais, Nathalie de Paula. E eu sou o Alexandre Abreu, né? Uma alegria estar com vocês aqui. Obrigado por esse presente e nos receber. Vocês não sabem o quanto vocês abençoam as nossas vidas. E eu queria fechar fazendo essa última canção, citada nessa reflexão que eu trouxe para vocês. Essa linda canção de Sérgio Pimenta você pode ter. Vamos recordar e refletir juntos na letra dessa canção. Vamos lá, Sérgio Pimenta. Você pode ter a casa repleta de amigos, paredes e pisos cobertos de bens, ter o carro do último tipo e andar conforme der na cabeça. Ou pode até ser um cara que vive apertado, até mesmo dentro de uma lotação, curtindo assim mesmo o fim de semana, ao andar conforme der na cabeça. Sempre será como folha no vento, esperando o momento de cair. Você pode ter tudo aquilo que sonhar, mas nunca terá, não, a paz que existe lá dentro, que não se encontra para poder comprar. Porque esta paz só tem a pessoa que se encontra com Cristo. Vamos juntos? Você pode ter a casa repleta de amigos, paredes e pisos cobertos de bens, ter um carro do último tipo e andar conforme der na cabeça. Ou pode até ser um cara que vive apertado, até mesmo dentro de lotação, não, curtindo assim mesmo o fim de semana, ao andar conforme der na cabeça. Mas sempre será como folha no vento, esperando o momento de cair. Você pode ter tudo aquilo que sonhar, mas nunca terá a paz que existe lá dentro,
que não se encontra pra poder comprar. Porque esta paz só tem a pessoa que se encontra com Cristo. Que se encontra com Cristo. Que se encontra com Cristo. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Que glória, que bênção estarmos juntos para louvar o Senhor. Quero convidar aqui à frente os pastores, reverendo Darlan, reverendo Mário Jorge, reverendo Américo, para juntos impetrarmos a bênção do Senhor ao povo de Deus. Acho que o Mário já foi, né? Já foi? Mário Jorge? Daniel já foi, né? Recebam a bênção, queridos. E agora, meus irmãos e minhas irmãs, povo de Deus, ide em paz. E que o Senhor vos abençoe e vos guarde. E o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês. E tenha misericórdia de vocês. Que o Senhor sobre vocês levante do seu rosto e conceda da sua paz. E a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e poderoso Pai, a comunhão, as bênçãos, as doces e ricas consolações do Espírito Santo permaneçam sobre vós, sobre as vossas famílias e sobre todo o povo eleito de Deus pela terra espalhado, hoje, aqui agora e eternamente. Amém. Sentai-vos, queridos. Nós encerramos como começamos, bendizendo o nome do Senhor e registrando com especial anotação a nossa gratidão e felicidade